Oi, me chamo Bruno Silva Cardoso e convido você a vir comigo estudar um pouco sobre o direito. Hoje, precisamente, não irei falar aí sobre os crimes lá previstos no Código Penal, parte especial. Hoje eu mesmo só vou mesmo me corrigir em umas falas que eu tive lá no vídeo que eu postei ontem no meu canal. Aí eu falei assim, né? Falei sobre as alegações finais lá dos indiciados por tentativa de golpe de Estado, lá presente lá no artigo 359, linha M do Código Penal, parte especial. Falei das alegações finais lá do General Heleno, Braga Neto, Mauro Cid, defesa ali do Jair Messias Bolsonaro nas alegações finais, agora vai para o plenário ali do STF ser julgada ali pela turma aí, né? A primeira turma aí são 5 ministros, né, que compõem o STF da primeira turma, e da segunda turma também são 5 ministros. Aí só me corrigindo mesmo aqui, o que foi basicamente o que eu falei no vídeo anterior. Eu falei assim, não, mas se o Alexandre de Moraes ele se declara suspeito, ele se afasta ali do processo, quem seria ali competente para julgar o Jair Messias Bolsonaro, né? Eu esqueci, né? Acho que displicência minha. O STF ele é composto por 11 ministros, né? E se divide, né? A turma se divide, né? Primeira turma, né, que vai julgar o Jair Bolsonaro, e segunda turma aí, acho que é a turma aí que vai analisar os recursos ali, caso ele seja condenado pela primeira turma do STF. Então, basicamente é isso. Só mesmo me corrigir o que foi que eu falei sobre a tentativa ali de golpe de Estado. Não tem fundamento? Tem muito fundamento que eu falei. Né? Eu falei basicamente, não, o Alexandre de Moraes, ele se julga ali, né, ele se declara ali de ofício suspeito e se afasta do processo. Aí eu falei assim, quem é que julga este processo? Né? Quem é o juiz ali competente para julgar os indiciados ali? General Heleno, Braga Neto, Mauro Cid e demais indiciados por tenta pela trama golpista ali, fictícia, né? Roteiro de filme, falei Hollywood ali, tá perdendo em feio. Tava analisando aí o vídeo de ontem que eu postei, eu falei alguma coisa errada. Falei uma coisa errada mesmo. E agora eu estou me corrigindo. Não é só o Alexandre de Moraes que vai julgar o Jair Messias Bolsonaro e os demais indiciados, não. É o colegiado, é a turma ali, a primeira turma do STF, que é composta ali por 11 ministros. Tem fundamento? Tem, né? O STF ele se divide em dois, né? A turma ali dos ministros se divide em dois. Nós deparamos bem, fomos aqui na Constituição Federal, General Braga Neto, General Heleno, Mauro Cid talvez, Mauro Cid aí que foi o delator, e o Bolsonaro tá com ódio horrível. O Mauro Cid, justo esse Mauro Cid aqui, né? Ele é uma das principais aí, que ocasionou aí no indiciamento do Jair Messias Bolsonaro e os demais membros envolvidos. Ele vai em plenário fazer uma alegação aí oral, acho que durante 1 hora, né? Durante a primeira turma aí do STF. E o que vem agora, né? Só fundamentar aqui que eu esqueci de falar, displicência. Peço desculpa para vocês aí, quem está me acompanhando aqui ou não, quem não está me acompanhando, não sei quem é que está assistindo este vídeo. O Supremo Tribunal Federal ele é composto aí, ó, STF, ó, última instância aí, recursal, compõe-se por 11 ministros, né? Aí 11 ministros que se dividem em dois. Primeira turma vai julgar o Bolsonaro e os demais indiciados ali, Braga Neto, General Heleno, Mauro Cid, são oito pessoas ali, contando com o Bolsonaro, são escolhidos aí, né? Vamos só ler aqui o artigo 101 da Constituição Federal, a composição aí do STF, ó, escolhidos aí dentre os cidadãos com mais de 35 anos, menos de 70 anos de idade, né? Notável saber jurídico e reputação ilibada. Esse notável saber jurídico aqui precisa ser formado em direito, será? Não, né? Acho que não. Ser médico, um médico também pode ser ministro, talvez. A pessoa que é formada em odonto, em administração, pode ser formado, pode ser ministro do STF, né? Fala assim, notável saber jurídico, né? Se ele tiver um notável saber jurídico, acho que ele pode ser sim, ministro ali do STF, né? Reputação aí ilibada, né? São nomeadas pelo presidente da República, depois é aprovada e escolhida pela maioria absoluta do Senado Federal.
A competência aí do STF, Supremo Tribunal Federal, né, infrações aí penais de crimes comuns aí pelo presidente da República ou vice-presidente, aí, em geral, não, membros aí do Congresso Nacional, seus próprios ministros e procurador-geral da República, tá? O presidente aí, o Jair Messias Bolsonaro, era ex-presidente da República, praticou aí, em tese, né, suspeito, réu aí, ter praticado uma infração penal de crime comum. O artigo 359-M do Código Penal, parte especial, tentativa de golpe de Estado é um crime comum, né? Nem se exige necessariamente uma qualidade específica do sujeito ativo, ou seja, aquele que vai proferir a conduta criminosa. Deu o exemplo lá do morador de rua, né? Que ele acorda em um belo dia e tenta aí, de alguma forma invadir o Palácio do Planalto, da Alvorada, meio violência ou grave ameaça, né? Ir atrás do Lula, ir atrás do vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente do Senado, presidente Câmara do Deputado, presidente do STF. É de competência só do STF julgar o presidente? Não, né? Está sendo julgado também generais aí do Exército, Marinha, Aeronáutica, né? Comandantes da Marinha, do Exército, é de competência também do STF. Então, basicamente, o que eu quero falar sobre esse vídeo aqui de hoje, o que eu quero falar? Só para corrigir o erro lá que eu falei no vídeo anterior. Eu falei assim, se o Alexandre de Moraes lá se declara suspeito de ofício, se afasta do processo, quem é que vai julgar? Quem é que tem aí, em tese, uma competência para julgar os indiciados e o Jair Messias Bolsonaro lá por tentativa de golpe de Estado, presente lá no artigo 359, linha M do Código Penal, né? Eu esqueci, por displicência minha, né? Eu esqueci de falar que o STF é composto por 11 ministros, né? Eles se dividem em dois, né? Primeira turma, né? É de 5 ministros. Primeira turma que vai julgar lá, bota-se o Bolsonaro lá numa roda, né? E 5 ministros ali, que são ali presentes na primeira turma, vão julgar ele, né? Maioria absoluta, 3 votos, condenado, vai recurso para onde? Para o STF, sim, mas para onde é que vai esse recurso? Vai para a segunda turma. Eu vou explicar aqui de forma bem detalhada para quem não compreendeu aí como é que é o STF, aí, o processo de julgamento na última instância do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, né? São 11 ministros, tá? Então, tem que ter, tem que ter notável saber jurídico, como eu já falei, e reputação aí ilibada. Isso é nomeado por quem? Pelo presidente aí da República, né, sanado aí por maioria absoluta do Senado Federal. Aí vamos lá. Aí só fugindo um pouco do assunto mesmo, só mesmo para conversar um pouco aqui com vocês aqui que estão me acompanhando aí, ou não estão me acompanhando. Eu estava vendo aí o Donald Trump, né, falando lá, desde um discurso lá no Salão Oval da Casa Branca, né, falando assim, o brasileiro, ou o país, o Brasil é o pior aí país para se viver, justamente que tem péssimos líderes, né, o líder agora é o Lula, né, vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu acho que o Donald Trump está se sentindo aí pressionado pela esquerda aí que está governando o nosso país, porque se nós depararmos bem, o Lula ele está se aproximando cada vez mais da China, né? E assim, um acordo aí de mercadorias, né? Já que aí os nossos produtos vão ser taxados lá no país deles e os produtos eles vão ser taxados aqui também no nosso país, né? Estão se distanciando cada vez mais e o Lula está buscando aí novos parceiros comerciais, que no caso é a China aí, que é a principal concorrente direto dos Estados Unidos, né? Então vamos lá, só mesmo para falar isso mesmo, né? Alguém vai ceder um lado, o Bolsonaro vai ceder um lado, ou o Lula ele vai ceder uma hora e vai ligar para o Donald Trump pedir um acordo. Já falei que tem aí o governo aí do Lula vai dar aí 30 bilhões aí para financiar as empresas afetadas pelo tarifaço do Donald Trump. É dinheiro demais, né? Acho que tem até um projeto, né, no Congresso Nacional de reduzir 30 bilhões para, acho que é tirar 9,5 bilhões desse dinheiro que vai ser aí de certa forma dado para as empresas, né? Questão aí do supertarifaço. Muito dinheiro, né? Deveria ser aplicado em outra coisa, deveria ou não, né?
vai ser afetado o nosso mercado brasileiro? Vai. O certo, qual seria? O que seria o certo? Não, o certo seria aí o Lula, né, ou alguém, vice-presidente Geraldo Alckmin, ou presidente da economia, de uma certa forma, ligar aí pro Donald Trump e achar um acordo aí justo e favorável para os dois países aí. São os maiores, acho que o Brasil acho que é o terceiro maior país do mundo, acho que Estados Unidos é o maior, Rússia, Canadá e Brasil, e China, não sei se China é o maior. Tá entre os cinco. O Brasil está entre os 5 maiores países do mundo, tá? Nós temos muitas reservas naturais e desejada aí por muita, a Europa deseja esse país assim de uma forma absurda. E o americano também deseja, tá? Mas vamos lá, vamos só cenar. O que eu quero falar com isso? Então, eu errei, né, ali na hora de falar que não é só Alexandre de Moraes que vai julgar aí os indiciados do artigo 359 linha M do Código Penal, né? Aí Jair Messias Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Mauro Cid, estas pessoas aí que vocês podem ver, ó. Ó, aí, ó. Braga Neto, General Heleno, estão sendo indiciados aí por tentativa de golpe de Estado. Aí eu meio que falei que só o Alexandre de Moraes aí vai julgar esses indiciados, essas pessoas aqui que eu estou mostrando para vocês. Alexandre de Moraes, que é esta pessoinha aqui, ó. Não é só ele não que vai julgar ele vai julgar de forma, ele vai aplicar a sentença ali de forma parcial, né? Vai, com certeza, né? Se ele não se declarar ali suspeito e os membros ali do STF não acharem que ele é suspeito, ele vai julgar de forma parcial, porque ele, de uma certa forma, na linguajar popular, como eu sempre falo, ele quer lascar aí com a vida do Jair Messias Bolsonaro, justamente aí porque há um ódio entre os dois, né? Ele é um cara, como eu falo, que é um cara centrão, né? Que oclina e declina para a esquerda toda hora. Ele não é um cara de direita, né? Nunca foi. É um cara que foi indicado aí pelo ex-presidente aí Temer, né, naquela do impeachment lá. Quem assistiu o documentário lá, eu indiquei um documentário que tem na Netflix lá, que foi do impeachment da Dilma lá, né? Tem uma frase lá bem irônica em que eles falam assim, ó, o que nós vamos fazer com a Dilma? Eles falam assim, olha, vamos ter que tirar ela do poder. E eles tiraram mesmo, e quem foi que assumiu? Foi o Temer. E o Temer indicou quem? Foi o Alexandre de Moraes, justamente porque morreu um ministro lá na queda de avião. Suspeitam aí, né? Tem teorias conspiratórias aí, que aquela queda de avião daquele ministro ali foi forjada, né? E quem entrou, na verdade, foi o Alexandre de Moraes, justamente porque derrubaram o avião lá do ministro. Não sei quem foi o ministro que morreu. Vamos só ver aqui silêncio a partir de agora. Este ministro aí, ó, esse ministro aqui, ele morreu com a queda de um avião, né? Essa queda de avião aqui proporcionou que a entrada aí do Alexandre de Moraes aí no STF. Quem foi que indicou o Alexandre de Moraes? Foi o Temer. Né? Suspeitam aí, tem teorias aí da conspiração que foi forjada essa queda de avião justamente aí para o Alexandre de Moraes entrar no poder e assumir ali o STF como ministro, tá? Suspeitam muito. Esse ministro aqui morreu, ele fazia parte do STF, dos 11 ministros que compõem o STF, e ele morreu, né? E o Temer assumiu o poder com o impeachment da Dilma lá em 2017. Assistem aquele documentário, é de suma importância que vocês fiquem sabendo do impeachment aí da Lula, como é que foi, né? Essa trama golpista aí de tirar a Dilma do poder. Assiste lá, eu recomendo que vocês assistam e tirem suas próprias conclusões aí sobre aquele documentário. Então este ministro aqui que ele morreu, tá? Então quem foi que entrou no lugar dele, né? O Temer, ele assumiu a presidência ali depois do impeachment da Dilma e assumiu e indicou quem? Alexandre de Moraes, esta pessoa aqui. Então ele está fazendo parte agora dos 11 ministros aí que compõem o STF, tá? Aí vamos lá, né? Só voltando aqui. Então, o STF, que é o Supremo, aí, o STF é o Supremo Tribunal Federal, compõe-se por 11 ministros, né?
notável aí saber jurídico e reputação ilibada, né? Precisa ser bacharel em direito, advogado? Não necessariamente não, acho que médico acho que pode ser, né? Tem um saber jurídico aí, sabendo argumentar bem, eu creio que ele pode entrar como ministro, né? Indicação do presidente, né? Fala ser notável saber jurídico, não está falando se precisa ser bacharel em direito. Acho que todos os membros hoje do STF são bacharéis, aí foram advogados ou juízes de outras comarcas, né? De outras jurisdições, ou promotores de justiça, né? Então vamos lá, só recapitulando. Então, não é só o Alexandre de Moraes que vai julgar os indiciados lá da trama golpista, não, tá? Os outros ministros do STF, sim. Aí vamos lá. 15 minutos só para falar isso aqui. Vamos lá, só pesquisar aqui, ó. Pesquisem aí, ó. Quem foi que indicou os ministros do STF? Como eu já falei, sempre vou fomentar aqui, falar para vocês que a maioria do STF é composto por pessoal da esquerda. O Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes está desde 2002 como ministro do STF e foi indicado aí por Fernando Henrique Cardoso, tá? Carmen Lúcia, né? Tá desde 2006 indicado aí por nosso aí querido aí presidente eleito aí democraticamente, presidente Lula, né? Gilmar Mendes, aí. Carmen Lúcia foi indicado por Lula. Dias Toffoli, né, tá desde 2009, né, indicado por Lula também. Luiz Fux, né, 2011, Dilma também. Rosa Weber, né, foi indicado por Dilma, são ministra lá do STF, né, última instância. Luiz Barroso, né, 2013, Dilma também. Edson Fachin, que é o novo presidente, aí, vai assumir aí a presidência do STF, acho que em 29 de setembro. E o vice, aí, o Alexandre de Moraes, foi indicado aqui, ó. Edson Fachin foi indicado por Dilma também, é uma pessoa da esquerda, extrema esquerda. O Alexandre de Moraes, ó, 2017, né? O Temer, lá, o Temer aqui do lado dele, foi indicado. O Temer indicou o Alexandre de Moraes para ser aí presidente aí do STF, foi sanado aí por maioria absoluta do Senado Federal, foi aprovado e ele entrou ali como ministro do STF, o Temer aí, tá? Aí tem aquela discussão, como eu falei poucos minutos antes de falar, né? Derrubou o avião lá do ministro, ele caiu, morreu, né? O impeachment da Dilma foi impeachment, entrou o Temer, que acho que era o vice dela, e entrou, e então o Temer indicou o Alexandre de Moraes para este cargo aí de ministro do STF. E o Nunes, olha, até que enfim, né? Eu estava falando nos meus vídeos mais recentes que o Jair Messias Bolsonaro tem um ministro ali que tem um ministro aí que foi indicado por ele para o STF. Quem é? Esse aqui, ó, Nunes Marques, 2020 foi indicado, não. Ele aqui é o ministro, olha ele, a foto do Jair Messias Bolsonaro e o Nunes Marques aí, ó. Tem outro também, são só dois, ó. André Mendonça, 2021, ó. Quem foi que indicou? Foi Jair Messias Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro indicou mais? Indicou, só que não foi aprovado pelo Senado. Foi só esses dois aqui que o Senado aprovou. E Cristian Zanin, outro aí indicado aí pelo Lula, né, a assumir aí, a ser ministro do STF aí. Foi sanado aí, maioria absoluta do Senado, foi aprovado e está até hoje aí como ministro do STF. Aí vamos lá, outra pessoa. Então, basicamente, esses são os 11 ministros. Ó. Fernando Henrique Cardoso indicou Dilma indicou 4 pessoas. O Temer indicou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro indicou essas 2 pessoas aqui que eu acabei de falar, e o Lula, né? 3 pessoas, tá? Aí, vamos lá. Ó, a primeira turma é composta aí por ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente, né? Ministro aí Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, né? Essa turma aqui é que vai julgar aí o presidente aí, Jair Messias Bolsonaro. Tá lá no plenário, lá é a primeira turma. E os recursos, Bruno, para onde é que vão os recursos aí caso o Bolsonaro venha realmente aí a ser desposto aí do seu cargo, ser condenado aí ou absolvido? Para onde é que vai esses recursos? Para a segunda turma. Só repetindo. O STF é composto por 11 ministros. Tem um presidente geral? Tem. Hoje é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente. Quem vai entrar no lugar dele é o Edson Fachin.
para julgar uma primeira turma. Então basicamente foi feito as alegações finais lá. Eu li junto com vocês, eu sim, falei dos principais pontos mais importantes, falei que o Braga Neto e o General Heleno falaram que o Alexandre de Moraes é suspeito. Ele vai se declarar de ofício que ele é suspeito, se distanciar do processo? Não, jamais. Mas lá nas alegações finais ele falou, não, o Alexandre de Moraes é inimigo capital aí dos indiciados, ele vai aplicar a sentença aí de forma parcial, de forma que prejudique os indiciados. Então ele tem aí que se afastar do processo. Né? Quem vai julgar aí esse suspeito aí? Né? Quem vai julgar o Alexandre de Moraes por ser suspeito? É o próximo, é a turma dele lá, a primeira turma. É os seus amigos aí, ministros. Né? Se ele vai se distanciar, eu não sei, tá? Ao meu ver, ele deveria se distanciar. Né? Ele vai agir de forma parcial na hora de aplicar a sentença. Então, basicamente, foi feito lá as alegações finais, aí vai ser o julgamento lá no plenário, a primeira turma. Tá? A primeira turma aqui vai ser essa é a primeira turma aí que compõe o julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro e os demais indiciados aí, Braga Neto, General Heleno, Mauro Cid, dentre outras pessoas que estão sendo julgadas aí por tentativa de golpe de Estado. Esta turma aqui vai julgar o Jair Messias Bolsonaro. Como é que vai ser isso? 3 votos a favor, condenado, né? Maioria absoluta. O Brunão, ao meu ver aí, ao haver de todos, talvez, tem chances aí do Bolsonaro não ser condenado. Eu acho que não tem chance, tá? Assim, pelo que eu li em algum site, a Carmen Lúcia aí é basicamente aí que está mais a favor do Bolsonaro. Né? Ela sempre questiona alguma coisa do processo criminal, né? Da ação penal que está percorrendo aí no STF. Ela sempre questiona ali, apesar de ser uma pessoa indicada acho que foi pela Dilma, né? Carmen Lúcia, ela sempre está meio a favor do Bolsonaro. Então, talvez aí a chance do Bolsonaro e dos demais indiciados seja a turma aí recursal, que é a segunda turma do STF, né? Essa turma aqui que vai julgar os recursos. Como eu já falei, o ministro Luiz Roberto Barroso é o presidente, então ele não pode ir dar a sentença. Então quem é que vai entrar no lugar dele? É o Christian Zanin. Né? Falou lá, até o Alexandre de Moraes lá falou para ele marcar o dia da audiência lá. Então ele vai complementar a primeira turma. Tá? Então só recapitulando o que foi que eu falei. Eu falei assim, lá no vídeo anterior. O Alexandre de Moraes é suspeito, então ele vai ter que se distanciar. E quem é o juiz ali competente ali para julgar? Eu errei, tá? São 11 ministros que compõem o STF. Então, divide em 2 turmas. A primeira turma que vai julgar e a segunda turma que acho que vai julgar os recursos. Me corrijam. Talvez eu possa estar errado. Então é basicamente isso. Essa primeira turma aí que vocês estão vendo aí, não nome, primeira turma, são 5 ministros que vão julgar o STF, né? Vão botar ele lá numa roda lá, os ministros ao redor, e vão julgar, vão fazer um discurso aí durante 1 hora, 2 horas aí, falando o porquê que ele está sendo julgado, quais são os fatos, né? As alegações aí. E eu acho que a defesa, né, vai ter 1 hora para falar, né? Acho que quem vai começar aí, que é o delator da tentativa de golpe de Estado, é o Mauro Cid, né? Ele tem 1 hora para falar. Esta pessoinha aqui, que atuava ao lado aí de Jair Messias Bolsonaro. Esta pessoinha aí, ó. Ele vai ser o primeiro a falar lá no plenário lá da primeira turma. Então, basicamente é o que? 3 votos a favor, condenou, tá? Maioria absoluta. E depois, recurso aí, embargos de declaração, embargos infringentes, a apelação vai para onde? Segunda turma aí analisar, né? Aqui temos 2 aí ministros aí a favor, em tese, de Bolsonaro, talvez, não sei, ministro Marques Nunes e o ministro André Mendonça, né? Mas ele é presidente, talvez ele não pode julgar aí, este recurso, tá? Então, basicamente é isso que eu queria falar com vocês, só porque eu falei errado lá, eu falei errado mesmo, tá? Que eu tinha basicamente falado o seguinte, olha, eu tava na minha cabeça, né, displicência minha, peço desculpa, né, faltou conhecimento jurídico sobre a área do STF, que
o STF é composto por 11 ministros, né? Se divide em duas turmas. A primeira turma, né, que são 5 ministros, e a segunda turma, que são 5 ministros, né? A primeira turma vai julgar os indiciados lá, Jair Bolsonaro e demais membros aí envolvidos. Segunda turma é a turma recursal, né? Os 5 ministros também. Cada um tem presidente. Tem um presidente da primeira turma, tem um presidente da segunda turma. Eles vão julgar? Não. Quem é que vai complementar a primeira turma, já que o Barroso não pode aplicar a sentença? É o Christian Zanin, tá? Christian Zanin vai complementar a primeira turma para julgar o Jair Messias Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, ele vai se declarar suspeito? Quem é que vai julgar aí essa suspeição aí do Alexandre de Moraes? É os próprios ministros lá, tá? Acho que é o meu ver, né? Ele se declara suspeito ou não, se distancia do processo, talvez. Impossível. Ele tá doido aí, realmente é para condenar o Jair Messias Bolsonaro. Aí vamos lá, vamos fugir um pouco disso aqui. Eu falei, acabei de ler ali em um site de revista, né? Não sei sim, né? Eu li ali nas revista não, no site ali que o Ítalo acabou de ser decretada a prisão preventiva dele. Tem fundamento? Não sei, né? Não estou por dentro do mandato. Acabou de ser preso ali, parece que a coisa tá feia pro lado dele. Não tá muito boa não, tá? Foi coisa pro ele. As coisas só complicam aí cada vez mais por questão do ídolo, tá? Então é isso, pessoal. Fiquei sabendo também que a Camilinha sofreu um aborto, né? Qual é o aborto? É aborto com autoaborto, ela consentiu para que outra pessoa pratique aborto nela, né? Aborto com o consentimento da gestante, aborto sem o consentimento da gestante, tem fundamento, tem indício de autoria e materialidade. Como é isso? Ela é menor de idade, né? Ela tem 16, parece, 17 anos, está grávida aí do irmão do Ítalo, né? Tem uma repercussão danada agora na internet, que ele acabou de ser preso aí, ele está fugindo aí, está querendo esconder as provas aí, um mandato aí de busca e apreensão na casa dele, ele esconde, trocou de casa várias e várias vezes. Quem está acompanhando aí os noticiários aí sabe bem do que eu estou falando. Então, só reforçando aqui o que eu falei, eu errei, tá? Peço desculpa. Faltou um pouco de conhecimento sobre o STF naquela hora lá que eu falei que como se o Alexandre de Moraes fosse o único que fosse julgar os indiciados lá da trama golpista lá, artigo lá 359 linha M do Código Penal. Eu errei, peço desculpas, tá bom? Não é só o Alexandre de Moraes não que vai julgar o ex-presidente aí, Jair Messias Bolsonaro e os demais indiciados aí, Braga Neto, General Heleno, Mauro Cid aí, que é o delator, né, que caguetou a parada toda. Não é só ele não, tá? Ele pode se declarar suspeito, ele pode se distanciar desse processo, pode falar, eu sou suspeito, eu sou inimigo capital dos indiciados, nós troca farpas toda hora na internet, quando nós se vê, nós se xinga, eu profiro gestos obscenos para ele, né? Ele pode, né? Mas enfim, eu creio que ele não vai fazer isso, e os amigos colegiados dele também não vai julgar que ele não é suspeito também não, tá? Aí vamos lá, só reforçando então, primeira turma vai dar sentença, segunda turma é para os recursos, né? Embargos em declarações, embargos infringentes, embargos de nulidades e por aí vai. Então basicamente é isso, pessoal, hoje é feriado aí, aproveitem bem a sexta-feira, eu não sei nem o que eu vou fazer, meio-dia ainda, acho que eu vou almoçar um pouco, estudar um pouco aí mais ainda, e vamos adiante aí, e ex-nunc, né? Então basicamente é isso, só tenho a agradecer e fui!